cenográfico e também atuo, sou produção no grupo de teatro Marapitaneiro. Nosso grupo de teatro era um grupo de teatro convencional. Nós nos apresentávamos em palcos, espaços não convencionais, fazíamos esquetes na rua, e com a pandemia nós tivemos que nos reinventar, né? Com o fechamento de todos os espaços, o nosso grupo foi, né, como todo mundo, para o isolamento social. Só que nós queríamos continuar trabalhando com teatro, com arte, para, né, durante todo aquele período difícil, ter um respiro, né? Respiro artístico, um respiro mental, psicológico. Então nós tentamos nos reinventar e partimos para o teatro online. Com o teatro online, né, que é filmagem e edição de pequenos sketches, nós começamos a encontrar algumas questões com relação à iluminação, posicionamento de câmera, edição. E eu, como tinha um background, né, em edição, em captação, fui pensando em formas da gente conseguir adaptar coisas do nosso dia a dia, objetos que nós tínhamos em casa, para conseguir fazer filmagens melhores, melhorar a qualidade, tanto na captação quanto na edição e na iluminação também. Então hoje estou aqui para compartilhar com vocês um pouco desse conhecimento, né? E para falar de técnicas caseiras, porque aí fica fácil, todo mundo consegue fazer, são dicas simples. Eu vou falar assim brevemente sobre posicionamento, sobre luz natural, sobre a melhor forma de posicionar uma luz, uma fonte de luz, luz direta, luz rebatida. Então vão ser dicas simples que você vai conseguir replicar na sua casa e vai melhorar, seja por uma live, seja por uma filmagem qualquer que você tenha que fazer, você vai conseguir melhorar esses aspectos, certo? O primeiro ponto que eu queria observar é sobre a iluminação natural. Qual que é o ideal? Quando você está filmando, o ambiente ele vai estar iluminado de alguma forma, seja pela luz do dia, seja por uma luz ligada no ambiente. O melhor ponto de filmagem é quando você está de frente para a fonte de luz. Porque quando você está de costas para a fonte de luz, a tendência é quando a luz rebate em você é te escurecer a parte frontal. Vou dar um exemplo aqui com um ring light que eu tenho aqui. Imaginem que essa luz aqui é uma luz natural. Então, suponhamos que eu esteja de frente para uma janela que está iluminada. Vou colocar ele na minha frente, vocês vão ver que meu rosto se ilumina mais, certo? Então eu estou de frente para a fonte de luz. Se essa fonte de luz estiver do contrário, ela estiver nas minhas costas, a tendência é que a minha frente fique com sombra, talvez não esteja tão claro por conta do ring light que está na minha frente para filmagem, mas se essa fonte de luz estiver na minha frente, meu rosto vai ficar mais escuro. Então a primeira dica, vai fazer uma filmagem, sempre se posicione de frente para a fonte de luz, certo? Se for durante o dia, pode ser uma janela aberta, pode ser um espaço aberto de onde a luz esteja entrando. É fácil de posicionar, você vai pegar o seu celular, deixa eu desligar aqui. Se você estiver filmando com o celular, você coloca ele na sua frente, certo? Se você perceber que você está com o rosto escuro, basta você ir virando até você encontrar o ponto que tiver com a melhor iluminação, que com certeza vai ser de frente para a fonte de luz, certo? Então, quando tiver um ambiente com iluminação de alguma forma, se posicione sempre de frente para a fonte de luz. Isso vale até para filmagens externas, por exemplo. Se você estiver num ambiente onde o sol está em cima da sua cabeça, se você pegar o seu celular e levantar, ficar com o rosto quase de frente para o sol, você vai perceber que o seu rosto vai estar muito melhor iluminado. Se o sol estiver um pouco mais baixo, se posicione sempre de frente para ele, nunca de costas. Um outro exemplo disso é quando você vai fazer uma foto do pôr do sol. Geralmente você está contra o sol, né? Então você percebe que a foto fica toda escura. É porque você está de costas para a fonte de luz, né? Onde você está capturando. Então sempre de frente para a fonte de luz principal, certo? Aí, vamos supor, você está fazendo uma filmagem noturna. O ambiente seu está iluminado, igual aqui tem luz, mas você quer acrescentar uma fonte de luz, ou você acha que essa luz não está tão boa quanto você gostaria. Você pode usar objetos, né, caseiros mesmo, que tenham fonte de luz. Por exemplo, um abajur, aquelas luminárias que é feita para leitura, que elas têm uma cabecinha móvel. Você pode usar esses mini ring lights, né? Esse, para quem não conhece, é um ring light de celular.
ele tem também uma luz que é carregável. E geralmente quando você vai usar ele, você acopla ele no celular. Então se você for filmar, se for uma selfie, ele vai te iluminar seu rosto. Se você estiver fotografando outro ambiente, você vira ele, né, de um jeito que ele fica encaixado na câmera e você já tem uma outra fonte de iluminação. Esse tipo de iluminação ele é bom para filmagens mais próximas, né? Então se você estiver filmando aqui bem de perto, para uma live, um mini ring light já pode te ajudar bastante. Outro item, né, que hoje em dia é muito comum, seria um ring light maior, que você pode usar ele tem um tripé, né, como que eu estou usando para filmagem, mas você pode usar ele na mão, solto. Porque o que você consegue fazer? Você consegue mexer a iluminação, você consegue fazer efeitos de luz passando, você consegue iluminar a cena como um todo, seja de frente, seja de cima. Aqui ele é um ring light menorzinho, mas tem ring light de vários tamanhos, certo? Que podem ser usados. E você também pode usar um outro aparelho celular, né? Você faz o uso da lanterna do celular. A lanterna, vocês podem ver, que agora eu vou entrar num outro assunto, que ela é uma luz dura. Então quando você filma, ela dá bastante sombra, a sombra marcada, fica bem forte. Por quê? Porque a fonte de luz dela, que é o LEDzinho, ele está exposto direto, ele não tem uma proteção. Por exemplo, o ring light ele tem uma proteção, então as lâmpadas estão embaixo desse plástico branco, certo? E eu tenho só o celular, a única coisa que eu tenho para iluminar é o celular, mas eu não queria essa luz tão dura. O que você pode fazer? Você pode usar também outros objetos em casa para rebater essa luz. O que é uma luz rebatida? É quando ela não vai direto para o objeto que está sendo iluminado. Então você pode fazer como? Uma folha sulfite. Você coloca a folha sulfite sobre a fonte de luz. Tá vendo que ela já fica uma luz mais suave? Eu vou apontar ela para o meu rosto para vocês verem como agora ela ilumina de outra forma. Ela não dá uma sombra tão dura mais. Se eu tirar, tá vendo como a sombra marca? Por exemplo, na mão, ela dá uma sombra bem dura. Se você coloca o celular, coloca o papel, desculpa, ela já dá uma luz que não fica tão dura, tão marcada. Então essa é uma técnica simples usando papel, né, e o seu celular. Outra forma que você pode fazer, fita crepe, para rebater essa luz. Porque a fita crepe, ela é branquinha e ela é levemente vazada, certo? Então a fita crepe ela também faria o mesmo efeito de um rebatedor. Você coloca a fita crepe aqui no celular, ela já não vai estar uma fonte de luz tão forte. Você quer reduzir mais ainda, você pode colocar 2 camadas de fita crepe. Ela já fica também uma luz rebatida. Ela não vai ficar uma luz direta na sua fonte, certo? E, por exemplo, eu não tenho aqui no espaço, mas você pode usar um abajur. O abajur é a mesma coisa, a fonte de luz dele é exposta. Então, se você tem um abajur com a cúpula, quando você ligar, ela vai ficar uma luz muito forte, direta. Você também pode usar ele. Só que aí você faz o rebatimento dessa luz com uma folha sulfite. Você pode colocar um tecido, né, um tecido branco, que ele também vai deixar essa luz um pouco mais suave. E com essas técnicas simples você consegue iluminar, né, bem o seu objetivo, a sua cena, e transformar essa luz que é um pouco mais escura numa luz mais interessante para a cena, certo? Seja ela também uma luz colorida, um LED, que hoje em dia a iluminação é muito fácil de ter. Também tem uns tripézinhos de câmera, de webcam, de câmera digital, que tem já uma luzinha própria. Qualquer tipo de fonte de iluminação ela é interessante para você acrescentar na sua cena. Pessoal, então eu espero que vocês tenham absorvido as dicas. Pensem de forma criativa sobre a questão da iluminação, porque quando é uma iluminação mais caseira, quando você quer um resultado que seja bom, mas não seja um resultado extremamente profissional, você pode ser criativo, você pode, além dos abajures, usar lanternas, pode ser até uma vela, que aí agora, como eu mostrei essa questão de luz rebatida, você pode rebater essa luz da vela, você pode rebater a luz do celular, e além do papel que eu mostrei, da fita crepe, você pode usar um tecido branco, que pode ser um pano de prato, uma camiseta, um tecido mais fino, né, claro, que passe a luz.
E fonte de luz, as fontes de luz são também, né, variadas, desde a luz diurna, solar, a luz de casa mesmo, ring light, né, certo? Posicionem bem o aparelho de vocês de uma forma contrária à luz, que vocês já vão ter um resultado assim, vocês vão perceber que são 100% melhor. Então, posicionamento, fontes de luz variadas, né, rebatida ou dura, e pense bem nessa cena também. Outra dica que eu vou dar, que é simples, mas que o pessoal sempre precisa fazer, é limpar sempre a lente da câmera que você for filmar. Principalmente o celular, né, que nós estamos usando com a mão aí. Às vezes uma câmera um pouco mais suja pode dar um efeito não tão legal na sua filmagem. Então, sempre limpe a câmera, posicione bem e ilumine a cena, pessoal, certo? Qualquer dúvida vocês podem deixar aqui nos comentários desse vídeo, que depois eu vou responder todo mundo. Me mandar um direct aqui no nosso grupo, que eu também vou responder todo mundo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.